Muito bem, muito bem, muito bem. Estamos ao vivo. Graça e paz a todos os meus irmãos inscritos aqui no nosso canal Presbítero Pedrosa para mais um vídeo. Nós vamos estar falando hoje sobre a polêmica passagem do Benihim aqui pelo Brasil, promovendo aí pão e circo. Mano, eu fiz um vídeo falando sobre isso e, pasme você, fui duramente criticado aí nos comentários, pode ver lá. Eu falei sobre a fala do Marco Feliciano, falando acerca do Benihim, e o Marco Feliciano faz ali uma apologia ao Benihim. Inclusive, até vou passar alguns vídeos aqui da passagem do Benihim pela Bahia e por São Paulo, e em alguns vídeos consta a presença do Marco Feliciano. Ele está presente nos eventos que teve a participação do Benihim. Ele está lá no altar, está sentado, maravilhado com o que está acontecendo. O Benihim, que já produziu muitas bizarrices, não são poucas bizarrices. Eu também vou passar aqui uma matéria falando sobre as heresias do Benihim, algumas das principais heresias que o Benihim ele produziu. São várias heresias que ele produziu, mas tem umas que são catastróficas. E a gente vai, na medida do possível, falar sobre essas principais heresias do Benihim. O objetivo da live é mostrar que mesmo uma pessoa espiritual pode se levar por heresias e acabar neste caminho. Mano, quem aqui acompanhou a vida de alguns pregadores pentecostais, como como todo pregador pentecostal, admirava o Marco Feliciano. Eu admirava o Marco Feliciano. Vai por mim. No princípio da minha fé, eu via, irmãos, era para lá e para cá, em congressos, cruzadas, e principalmente quando o Marco Feliciano estava pregando. Era um show. Eu estava lá, entendendo? Aqui em Pernambuco, numa cruzada de um ex-deputado estadual, aqui de Pernambuco, a gente participou de muitas cruzadas. Participou no sentido de eu estar lá na plateia, do Marco Feliciano pregando. Então, na minha época, eu via o Marco Feliciano como um homem de Deus, né? Pregador do evangelho, aquela coisa toda, mas depois que eu comecei a enxergar de perto como funciona o sistema, aí eu abandonei isso aí. E hoje o Marco Feliciano faz apologia ao Benihim, ao Agenor Duque. Cara, é absurdo ver como as coisas mudam, né? Estrelas mudam de lugar, chegam mais perto só para ver. Umas coisas mudam. Então, na live de hoje, o objetivo é mostrar. E tem até um texto que nos aconselha, nos recomenda a viver no espírito, porque não adianta nada a pessoa começar pelo espírito e terminar na carne. Terminar na carne, tá entendendo? Começou bem, começou no espírito, aquela coisa, e termina na carne. Infelizmente, Benihim está aqui no Brasil e muitas pessoas que eu antes julgavam sérias fazendo apologia ao Benihim. E a gente vai falar sobre isso hoje, beleza? Eita, rapaz, para quem não está a par que nós estamos produzindo aqui, o Benihim, ele tem um histórico, ok? O Benihim, ele tem um histórico. E eu, antes de mostrar a trajetória aqui do Benihim, eu gostaria de falar um pouco sobre esse histórico do Benihim, certo? Deixa eu ver aqui, peraí. Deixa eu só mostrar aqui. Aqui, ó. Mostra aí, Pedrosa, esse vídeo do Benihim. Isso aqui é recente, viu? Isso aqui é. Ó o Marco Feliciano lá, tá vendo? Marco Feliciano lá em pé, cabeça baixa.
Benihim fazendo as presepadas dele e o Marco Feliciano de cabeça baixa lá no púlpito com o Benihim. Olha, quem é Marco Feliciano? Toda a Olha, majestade, all the power, cante. todo o poder, all dominion, toda a glória, all authority, autoridade belongs to you. Pertence a ti. Lift your hands with me. Levante a sua mão. We love you, Lord. You are our life. Tu és a nossa vida. Where would we be without you, Lord? Onde estaríamos sem o Senhor? Miriam, Thank you for saving us. Obrigado por Helena, nos salvar. é aqui botaram uma música que eu vou silenciar para não levar direitos autorais, beleza? Mas tá aí, Benihim fazendo lá o que ele sabe fazer melhor, né? Frases de efeito. O pessoal sabe fazer de qual isso aí, frases de efeito, jargões preparados. Aí acionam gatilhos emocionais e o povo cai de bandeja neste teatro de horror. Teatro de horror, irmão, não passa de teatro de horror. Tá entendendo? Eu separei aqui, ó. Mostra aí, Pedrosa. Bota lá. Ó. Ah, isso aqui é um breve resumo, certo? Do Benihim. Um breve resumo. Benihim é um dos televangelistas mais controversos do mundo. Tá aqui. Frequentemente criticado por teólogos e líderes cristãos por doutrinas consideradas heterodoxas, extrabíblicas ou heréticas. Embora ele tenha expressado arrependimento público por alguns desses ensinos em anos recentes. Os pontos historicamente mais criticados incluem, pronto, aí aqui vai começar a falar sobre os pontos mais controversos e criticados do Benihim. E não poderia deixar de falar o carro-chefe, que é justamente a teologia da prosperidade, ou confissão positiva, ou triunfalismo. Está no mesmo, irmão. A teologia da prosperidade envolve confissão positiva e triunfalismo. Eu acho que é 3 nomes para a mesma coisa. Tá entendendo? Só que eu gostaria de me deter aqui num detalhe. E que detalhe é esse, Pedrosa? Que o Benihim gravou um vídeo uma vez, arrependido da teologia que ele tanto pregou. Foi. Benihim, ele gravou o vídeo, arrependido, irmão, da teologia que ele pregou no passado. Cara, eu olhei o vídeo assim, eu disse, não, eu vou dar uma olhada no vídeo. Aí eu fui olhar o vídeo e ele expressa arrependimento, boca para fora, porque continua fazendo a mesma coisa. Mas da boca para fora o homem fala tudo, né? Esse porro me honra com lábios, mas o seu coração está muito distante de mim. Então o Benihim, ele gravou um vídeo arrependido. Aí eu gravei um vídeo rebatendo a fala dele, dizendo assim: irmão, eu só acredito que o Benihim se arrependeu e ele gravar um vídeo pedindo para todos os consumidores da teologia que ele pregou queimarem suas publicações, tudo o que essas pessoas consumiram. Se ele gravar um vídeo assim, ó, peço a todos vocês que consumiram minha teologia e se você tiver algum produto meu em sua casa, queime.
rasgue, jogue no lixo. Se ele gravar um vídeo nesses termos, eu acredito que de fato ele se arrependeu e se converteu de novo. Mas ele não vai fazer isso, não. A prova é tão grande que ele voltou a fazer a mesma coisa adiante. Continua a mesma coisa adiante. Então, assim, por que, Pedrosa, tu tá falando tanto do Marco Feliciano e tu tem, assim, essa revolta do Marco Feliciano? Porque o Marco Feliciano disseminou uma das principais teologias do Benihim. Aí, vê o que Marco Feliciano diz nesse vídeo aqui. Presta atenção, viu? Já que o pastor Roberto trabalhou bastante com o Benihim e o senhor, sempre em suas pregações, citou o Benihim como referência. E foi até através da sua pregação que eu busquei um livro do Benihim que impactou a minha vida por uns anos. Good morning, Holy Spirit. Bom dia, Espírito Santo. Até começar a estudar teologia e ouvir alguns teólogos descascando, detonando Benihim. E aí eu perdi até aquela comunhão de acordar e dizer bom dia, Espírito Santo. Você está vendo, vendo que influência ruim esse pessoal tem de tentar tirar o sonho das pessoas simples? É o quê, rapaz? Inveja. É Todos o que quê, falaram do rapaz? Benihim têm ministério frustrado. Quem? Pessoas que não cresceram. Se cresceram, cresceram como um repolho, né? Veja, ele está dizendo assim, olha, que nós que criticamos as heresias do Benihim, nós criticamos por inveja. Então você que um dia criticou o Benihim, você o faz por inveja. É o que o Infeliciano está dizendo aqui. E por que eu trago este vídeo aqui, pastor, para o debate? É porque o senhor foi infeliz nessa fala. Nós não somos obrigados a aceitar a teologia do Benihim. E o senhor gosta de heresia, pastor? Fique à vontade, vá na paz. Mas não diga uma asneira dessa, não, porque eu não sinto a mínima inveja do Benihim. Eu não sinto a mínima inveja do Benihim, doutor. Aí o senhor vem dizer que todos aqueles que falam da teologia equivocada do Benihim, nós somos invejosos? É o quê, rapaz? Repete, ele não falou isso não, Pedrosa, falou. Veja. De tentar tirar o sonho das pessoas simples. É. Que isso, né? Inveja. Todos que falaram do Benihim têm ministério frustrado. Pessoas que não cresceram. Se cresceram, cresceram como um repolho, né? Fechando. Pronto. Nós temos inveja e o nosso ministério é frustrado. Palavras do Infeliciano. E aí, o que é que você diz? Você que um dia chegou a abrir a boca para dizer assim, rapaz, o Benihim é um animal herético usado pelo diabo para promover uma falsa teologia baseada em prosperidade, triunfalismo e confissão positiva. Tá entendendo? E se você que abriu a sua boca para combater esse tipo de evangelho, você, na interpretação do Infeliciano, você tem inveja, viu? Você tem inveja e você tem um ministério frustrado. Nas palavras do Infeliciano aqui, rapaz. Pastor Benihim é uma bênção. É um ser humano. Deus deu a ele algo que só deu para ele. Não deu para mais ninguém. Aquilo é pastor Benihim pregando. Ele tá lá cantando, de repente ele pregando, ele para, o Roberto trabalhou com ele, fala, ele sente, ó, é agora. E aí muda o ambiente mesmo, não tem jeito, pode falar o que quiser. Chegou. Mas isso é tática, é estratégia. Quando no culto alguém é tido como o centro das atenções, e essa pessoa sabe, ali ela está sendo o centro das atenções, e ela pedir para você plantar bananeira, você planta bananeira porque ela está percebendo que você colocou todas as suas expectativas nele. E o que ele mandar você fazer, você faz, sem questionar. Está entendendo? A leitura que o pregador, a pessoa que está ali pregando, cantando, percebe claramente quando ele se tornou no ambiente
o alvo das atenções. Levanta sua mão, e o povo levanta a mão. Dê glória a Deus, o povo dá glória a Deus. Ande e corra. O pregador percebe isso. Que a galeria, todo o pessoal que está ali, tá entendendo? Focalizaram na pessoa do pregador e colocaram todas as suas expectativas nele. É impressionante. E aí tá a frase do Infeliciano. Tá entendendo? Né? Chegou. Ele tá aqui. Ele está aqui. It's here. O Espírito está aqui. Né? Então, eu me inspirei nele. Eu já preguei com ele. Já estivemos juntos, eu, ele, minha família. Né? Então, é um homem diferenciado. Aí você falou, vem os teólogos. E Cortei você. começa a colocar a gente contra o Benihim. O Fábio aqui, ele tem que fazer esse trabalho porque ele é o âncora desse podcast. E ele tem que puxar a sardinha para aquele lado que ele mais se posiciona, irmão. Fábio é pentecostal e vai puxar a sardinha para esse lado também. E coloca ele na condição de herege, alguém que não deve ser seguido ou tê-lo como referência, né? E, por exemplo, eu comecei a ler os livros. Eu li Bom Dia, eu li A Unção, eu li O Bem-vindo, Espírito Santo, Tocou-me. Eu li todos os livros. O Bom Dia, A Unção. E cada vez que eu lia o livro, nossa, eu lia arrepiado, em lágrimas. Aí você vai para uma sala teológica, a galera começa a detonar. E você consegue ver algumas coisinhas, você fala, poxa, realmente ele errou nisso aí. E aí você vai esfriando naquele propósito que você tinha em o cara ser um homem de Deus, e eu reconheço que ele é um homem de Deus. Mas acontece de muita gente ter deixado de viver uma unção extraordinária do Espírito Santo depositado por Deus na vida de alguém por essas críticas. Vê só, eles confundem unção do Espírito com histeria coletiva, irmão. Histeria coletiva. Cara, eu já falei tanto disso aqui. Olha, isso são mecanismos que às vezes acontecem, culpa da própria igreja que faz. É a igreja que... Eu vou reformular a minha frase. Calma lá. São os membros da igreja, porque tem membro que faz isso. Reformulei a frase, né? Porque a igreja, eu entendo agora, com a mente iluminada, a igreja, ela não se conforma, ela não se amolda, tá entendendo? Ela confronta, a igreja confronta. Os membros da igreja, aí já é outra coisa, eles promovem isso. Aí o pregador, ele percebe, irmão, eu já preguei em congresso, eu sei como é, eu sei como funciona, já preguei em congresso. Tá entendendo? Aí o que acontece? O pregador, ele percebe que a plateia o tem, o pregador. A plateia o tem como centro das atenções. E quando o pregador percebe isso, ele vai agora manipular. É isso que o pastor está dizendo aqui, ó. Benihim, um bom manipulador. E é isso que eles fazem. É isso que eles fazem. Pastor José Miguel na área. Muito obrigado, pastor. Pessoal chegando, sentando o dedo no like aí. Esquece do like não, para fortalecer aqui o trabalho do Pedrosa. Nosso trabalho é de apologética. A nossa crítica é construtiva. Nosso objetivo é fazer com que pessoas sejam esclarecidas de que existe um falso evangelho no ar sendo pregado. As pessoas estão vivendo num falso evangelho que não é o evangelho de Cristo. Não é o evangelho da graça. Está entendendo? Então, como Paulo confrontou obreiros fraudulentos, falsos apóstolos, outro evangelho, nós estamos fazendo o mesmo. Está entendendo? Então, eu estou cumprindo aquela recomendação que Paulo fez. Sejam meus imitadores como eu sou de Cristo. Eu estou imitando Paulo. Confrontando falso evangelho
falsos obreiros, falsos apóstolos, falsos doutores, falsos mestres estão introduzindo coisa diferente que não é o evangelho da graça. Então, o Fábio aqui, que é esse cidadão aqui, ele está puxando a sardinha porque ele é pentecostal. E o Marco Feliciano, que tem essa característica nele, né? De puxar a sarna para todos os lados, aí, ó. Faz parte do show, faz parte do pacote do evangelho. Eu costumo dizer que se você permanece firme numa igreja evangélica por 10 anos, podem te tirar daquela igreja e te levar lá para o Iraque e soltar todos os mísseis em cima de você. Você vai sair ileso. Porque pense num lugar onde as pessoas deveriam te amar, te proteger, te colocar para cima. Só que acontece exatamente o contrário. Um lugar onde as pessoas vão tentar te jogar para baixo, roubar seus sonhos. E vai aparecer esses aí que eu chamo de raposinhas que entram na vinha. Né? São coveiros espirituais. Eu já preguei muitas vezes. São pessoas que conhecem a letra fria e não conhecem a seiva da vida. São folhas secas de outono. Vê só os adjetivos que ele está trazendo para mim, para nós, que nos posicionamos contra as heresias do Benihim. Somos folhas secas, folhas murchas. Os invejosos, nós, por estar criticando o Benihim na teologia que ele prega. Aí, o que é que ele está querendo trabalhar aí? Teologia seca. Ou seja, nós não temos a unção do Espírito Santo. É o que o Infeliciano está tentando passar, e que nós não temos a unção pelo fato de não estarmos neste meio, sendo levados por este vento de doutrina do Benihim. Este vento de doutrina aqui, ó, mostra aí, Pedrosa. Mostra mais um vídeo aí, Pedrosa. Pronto, isso aqui, ó. Isso aqui é o Benihim costuma fazer e muito isso aqui, né, irmão? Mostra aí, ó. 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 Ó, manipulando, ó, que nem o pastor falou. Manipulador. Ó, o manipulador. Ó. 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 É. Um bom manipulador, né, pastor? Isso é sugestividade, irmão. Isso é sugestividade, irmão. Aí ele fica manipulando as pessoas. Isso é sugestividade. Manipulador. Aí vem o Infeliciano dizendo que nós temos inveja. Infeliciano, eu não tenho nenhuma inveja, Infeliciano. Nenhuma inveja. Nenhuma. Do Benihim, nenhuma inveja. E eu acredito fielmente que o que eu falo aqui, acredito fielmente que é algo que está sendo direcionado da parte de Deus. Está entendendo? Direcionado da parte de Deus, para alertar a gente, isso é um falso evangelho. Aqui eu consigo ver pitadas de sugestividade, ou seja, o pregador sugestivo, ele aciona gatilhos. É a neurolinguística, né? Neurolinguística. Então, na neurolinguística, o pregador mandando a pessoa, né, plantar ele cria um ambiente propício para esse, que nem ele falou aí, né? Ele começa naquele ambiente, envolvendo o povo nas músicas, aquela coisa toda. Ou seja, isso é a arte de enganar. Cria o ambiente perfeito para a manipulação. E o povo acredita nisso, velho. Faço não. Aí vem o Infeliciano dizer que isso aqui é o evangelho. Não é, enfim. Faça um negócio desse não. E que nós estamos invejando o Benihim. Mantém forma de que é uma folha, mas não tem vida dentro delas. Né? Quero ver eles darem frutos como deu fruto do pastor Benihim. Em uma cruzada, se não me falha a memória, na Índia, pregou para 2 ou 3 milhões de pessoas. Ao vivo, ali na frente dele, onde centenas de paralíticos andaram, cegos viram, e o nome de Jesus foi glorificado. Né? Aí, pastor, eu queria
depois o senhor gravasse um vídeo dando a sua interpretação para Mateus 7. Lá está dizendo assim, ó. Muitos naquele dia, em Feliciano, e dirão: Senhor, Senhor, em teu nome nós fizemos uma cruzada. E na cruzada, eu estou usando as minhas palavras. E é um paralelismo, né? É um paralelismo. Eu estou trazendo uma interpretação agora para o que Jesus Cristo falou naquele dia. Tá certo? Naquele dia, Jesus falou de um jeito, eu estou falando aqui de outro jeito, mas não. Né? É só interpretando o que ele falou. Muitos naquele dia me dirão: Senhor, Senhor, em teu nome nós fizemos uma cruzada. São os demônios, curamos enfermos, paralíticos andaram. Foi o que o Infeliciano acabou de falar aí, né? Olha o que é que Jesus vai falar. Aleluia! Rapaz, vocês detonaram mesmo. É isso que Jesus vai falar? Vai não, filho. O texto prossegue dizendo assim, ó. Apartai-vos de mim, vós que praticastes a iniquidade, a injustiça, era tudo mentira. Eu não conheço vocês. Eu não conheço vocês. Vê, o cara passou a vida toda, viu, Infeliciano? Curando, rodando, né? Botando a mão na cabeça dos outros e os outros caindo. Passou a vida todinha, mas era tudo mentira. Tudo mentira, Infeliciano. Aí Jesus vai dizer assim, ó. E é o que, rapaz? Sim, nós fizemos e acontecemos no teu nome, Jesus. Aí Jesus vai dizer assim: filho, vai passando porque eu não conheço vocês. Palavras contemporâneas do Pedrosa, beleza? Mas praticamente é assim.